programa Viver é Melhor, nosso espaço onde a gente constrói saúde e qualidade de vida juntos. A gente vai falar agora sobre um assunto muito importante para as mulheres, também para os homens, porque diz muito respeito à qualidade de vida das famílias, a menopausa. Vamos entender que fase da vida é esta, tirar todas as nossas dúvidas e saber como a gente pode passar por este momento com mais alegria e com mais tranquilidade. E para esclarecer a gente sobre este assunto, recebemos aqui em nossos estúdios o professor Paulo Tessarioli, psicólogo, especialista em sexualidade humana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor, explica pra gente o que acontece com o corpo da mulher no período da menopausa. Bom, então, primeiramente, acho que é importante nós deixarmos o nome um pouquinho mais claro. Fala-se em menopausa, mas, na verdade, a menopausa é a última menstruação que a mulher tem e isso é garantido depois que passado 12 meses, ela não menstruou mais. Então, geralmente, a gente fala da menopausa, né, ou qualifica como menopausa esse período, mas, na verdade, o nome mais correto é climatério, onde a mulher percebe uma série de alterações no seu corpo, geralmente por volta dos 45 anos, e se iniciando por volta dos 45 anos, e se findando ali, terminando por volta dos 65 anos de idade. Então, essas alterações ela sente antes mesmo dessa pausa na menstruação. Isso, exatamente. Porque, como o próprio nome está dizendo, menopausa significa que, num dado momento, parou de menstruar, né? E depois de 12 meses, ou seja, é exatamente o momento da menopausa. Então, houve aquele momento em que ela parou de menstruar. Conta-se 12 meses, aí ela entrou na menopausa. Caso contrário, se ela menstruar, por exemplo, depois de 2, 3 ou 6 meses, ou até 10 meses, ela continua ainda no climatério, ela não chegou na menopausa. Então, da mesma forma que nós temos como nome a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, a gente tem como nome também a última menstruação, que é a menopausa. Então, a mulher ela não tem que se preparar simplesmente para a menopausa. Não. É o climatério que deve ser o objetivo de promover qualidade de vida. Sem dúvida. Aliás, eu diria mais para vocês, né? Eu diria que a mulher tem que se preparar antes mesmo de que o climatério chegue, né? Então, desde que ela, já jovenzinha, né, se inicia sexualmente, ela já tem que se preocupar com a sua vida sexual. Quando eu falo vida sexual, estou me referindo ao todo, né? Porque se qualifica a sexualidade como sexo. Mas sexualidade é muito mais amplo do que sexo. Então, o sexo é uma parte da sexualidade. E a sexualidade ela é algo muito amplo, como, por exemplo, a forma como nós nos cumprimentamos, a forma como nós nos qualificamos como homens e como mulheres, né? Aquilo que nos ensinaram sobre o que são boas maneiras, o que são cumprimentos cordiais, tudo isso é sexualidade, a forma como eu cuido do meu corpo, né? E o sexo faz parte da sexualidade. Então, quando eu falo vida sexual, estou me referindo a isso, né? Quando a mulher se inicia na sua vida sexual, é importante que ela comece a pensar no seu futuro e aí a gente pode pensar no climatério e até na menopausa. E tem que manter o equilíbrio entre todos esses fatores para conseguir chegar bem. Claro. Como você bem abordou no início, né, na abertura desse quadro, sem dúvida nenhuma que a preocupação ela tem que passar pelo físico, mas também pelo emocional, né? Porque esse período do climatério envolve tudo isso, né? Nós não somos só mente ou só corpo, nós somos uma coisa só, né? Então, as alterações no período do climatério, e aí, obviamente, culminando com a menopausa, né, são inúmeras, né? Desde alterações orgânicas, fisiológicas, né, até alterações emocionais. Os nossos ovários, por exemplo, eles param de funcionar? Na menopausa. Na menopausa. Isso, só. Antes eles ainda continuam funcionando. Antes eles continuam funcionando. Durante o climatério eles continuam funcionando. A menopausa, né, o termo é ruim, né, mas culmina com a falência ovariana, né? Então significa que a mulher deixou de reproduzir. Apenas e tão somente isso, né? É muito importante também ressaltar que muitas mulheres antigamente morriam com essa faixa etária, né? Então, não existiam os recursos que nós temos hoje e também não existiam informações sobre isso. Muitas mulheres, na época, inclusive, que estavam no climatério, eram consideradas histéricas, eram consideradas loucas, eram consideradas perturbadas, não só no climatério, até na TPM, né? O entendimento que a gente tem hoje da mulher é um entendimento muito saudável, porque até bem pouco tempo atrás a mulher sempre era tida como o oposto do homem, né? O invertido do homem, aquilo que era contrário ao conhecimento que nós tínhamos do homem. E não é isso, né? A mulher é diferente do homem
E por ser diferente, ela tem que ser estudada e entendida da forma como ela é, né? Mesmo que isso crie alguns conflitos entre homens e mulheres, Sem mas a dúvida. gente tem que tentar se conhecer, Sem dúvida, entendeu? claro. Porque são assuntos sérios mesmo. Claro. Os sintomas da menopausa, eles são muito, não só da menopausa, mas do climatério, eles são muito perceptíveis também para os homens? Veja, eu diria para você que os homens, e aí eu faço parte do grupo, né, não aprendemos a codificar muito bem o que acontece com as mulheres, né? Como pelo que você falou agora há pouco, né? É importante esse conhecimento, né, que a gente vai tendo quando a gente vai conhecendo, né, quando vai se conhecendo, né? Então, o homem é importante que conheça, e eu acho que um programa como esse é sempre importante para levar informação, né? E eu acho que o homem está aprendendo ainda a se conhecer e a conhecer a mulher, né? Mas é muito difícil identificar. Às vezes a própria mulher sente dificuldade de identificar por falta de consciência corporal. Consciência corporal, quando eu falo e me refiro a ela, eu falo de uma forma muito ampla, né? Então, por exemplo, nesse exato momento nós estamos respirando, né? Nós estamos aqui respirando, caso contrário estaríamos mortos, né? Mas muitas pessoas não têm consciência disso, né? E aí, ter consciência, por exemplo, que nós respiramos, né? Começar a ter essa consciência faz com que a gente tenha grandes ganhos com isso, né? Então, por exemplo, quando eu estou no trânsito e de repente eu percebo que os carros estão parados, né? Eu posso perceber que tem algumas alterações corporais, né, com isso, né? Então, estou nervoso porque eu estou querendo chegar aqui na emissora, né? E aí vejo que o trânsito está todo parado, percebo que a minha respiração fica diferente, eu posso me tranquilizar simplesmente assumindo o controle da respiração. Então, essa consciência corporal, que é algo que a gente pode começar a desenvolver desde jovenzinho, né? Ela pode nos auxiliar muito nesse período do climatério e da menopausa, e para os homens também. Porque as mulheres demoram a perceber que elas estão nesse período? Sim, geralmente, o que acontece, né? Como as coisas acontecem tudo em sequência ou tudo junto, vamos imaginar uma mulher casada, né? E mãe de alguns filhos, né? Então, de repente, como é que funciona a consciência de que ela está nesse período do climatério, né? Muitas vezes os filhos já cresceram, então ela já criou os filhos, já cuidou dos filhos. Vamos imaginar que, mesmo que a mulher que trabalhe fora, que é a mulher mais moderna, tal, né? E aí, nesse cuidar dos filhos, criou os filhos, tal, tem lá o parceiro. Vamos imaginar uma mulher casada. Nesse contato com o parceiro, um contato muitas vezes desgastado pelo tempo, né? Vamos imaginar tudo isso. E aí, evidentemente, que essa mulher desenvolveu ou acabou desenvolvendo pouca intimidade com esse parceiro ao longo dos anos, por N razões, por causa de trabalho, por causa da criação dos filhos e as responsabilidades do lar, né? Que a mulher sempre tem dupla, tripla, quádrupla jornada, né? E os homens já têm um privilégio muito grande, né, nesse sentido. Então, aí, no contato com o parceiro, muitas vezes ela percebe que tem dor na relação sexual. Então, muitas vezes é a partir desse momento que ela procura ajuda. Onde ela vai geralmente parar? No ginecologista, né? E aí ela comenta com o ginecologista. Se nós tivermos a sorte de pegar um colega ginecologista que tenha conhecimentos na área da sexualidade, vai provavelmente encaminhá-la para também trabalhar essa questão. Por quê? Porque houve um distanciamento entre os parceiros e aí não é só uma dor física na penetração por conta de questões orgânicas, mas também por conta desse distanciamento físico. Então, existe sim uma necessidade de trabalhar a parte orgânica, fisiológica, mas também existe a necessidade de trabalhar aquele vínculo que de repente se empobreceu ao longo do tempo. Então, geralmente é assim que as mulheres se conscientizam que estão nessa fase do climatério. Outros sintomas muito comuns, né? Aquele calor que as mulheres comentam, né? Que é mais ou menos nessa região, um calor intenso, né? Ondas de calor, que nós chamamos de fogachos, né? Então, nessas horas também a mulher identifica que está acontecendo alguma coisa de anormal com ela, né? E ela procura ajuda também e acaba identificando que está no climatério.